As coordenadas esféricas vão ser usadas quando nós tivermos que calcular integrais triplas sobre sólidos de natureza esférica, tá? Então, nós vamos utilizar uma mudança de variáveis que vai associar vai associar x, y e z a novas variáveis r, θ e φ, tá bom? Aonde r é a distância de P até a origem. Então esse P aqui é o nosso XYZ, tá? Então a distância de P até a origem vai ser o nosso R, né? O θ é o mesmo θ lá das coordenadas cilíndricas. Então esse raio R, ele também vai ter, você vai poder trazer ele até esse plano. E aí ele vai andar aqui no plano como ele andava lá nas coordenadas cilíndricas, né? Variando num ângulo θ com relação ao eixo x, tá? O ângulo φ, por sua vez, ele vai ser o ângulo formado pelo eixo positivo do z, que é esse aqui, tá? E o segmento que une o ponto P à origem, ou seja, o raio. Então, ó, o que você tem? Né? O que você tem? Você tem um raio, né? Que é esse aqui, tá? Que você vai descer ele até o plano XY para que ele faça o seu ângulo θ. E o ângulo que ele fizer depois com o eixo Z vai ser o seu ângulo φ. É basicamente isso, tá bom? E para que a gente forme a esfera toda, né, o θ vai ter uma variação, né, e o φ vai ter uma variação própria que nós vamos conversar sobre isso agora, tá bom? Então agora, com essa mudança de variável em mente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a coordenada x e trocar ela por r cosseno θ seno φ, né? Aqui ficou faltando um seno φ, tá bom? O y vai ser r, o y vai ser r seno θ seno φ e o z vai ser r cosseno φ, tá? Então essa aqui vai ser a sua troca aí de variáveis, tá? Para usar as coordenadas esféricas. E com isso, a sua integral, que antes era escrita em coordenadas cartesianas, agora vai ser escrita em coordenadas esféricas, né? X foi trocado, o y foi trocado e o z também foi trocado. E aí o seu dx, dy, dz agora vira r quadrado φ, ou seja, o seu jacobiano, nesse caso, é r quadrado seno φ, tá? No site, no artigo sobre mudança de variável nas integrais triplas, tem esses jacobianos feitos, né? Tanto o das coordenadas cilíndricas quanto o das coordenadas esféricas, né? Se você tiver dúvida de como que a gente chegou nesse jacobiano, né? É só você ir lá e olhar, tá ok? Então vamos resolver aqui um exemplo para fixar aí as ideias das coordenadas esféricas. Eu quero aqui, né, trabalhar com a aplicação física, tá? Então eu quero calcular a massa da esfera com centro na origem e raio 1, supondo que a densidade no ponto XYZ é igual à distância desse ponto à origem e que o cálculo da massa é dado por essa integral tripla dessa função delta de XYZ, sendo que delta de XYZ é a função densidade volumétrica de massa associada a essa esfera. Tá bom? Então, basicamente, né, a parte, mesmo com todo esse enunciado, o que você quer simplesmente é calcular uma integral tripla sobre uma esfera, tá? Então, você quer calcular a integral tripla sobre a esfera da raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, para isso, nós vamos usar as nossas mudanças de variável, né? E aqui faltou o φ também, tá? Tem um φzinho aqui. Não vou nem me preocupar com isso mais. Esses erros de digitação estão aparecendo bastante aí. Então, o que vai acontecer? No lugar do x, r cosseno θ seno φ. No lugar do y, r seno θ seno φ. Tá? No lugar do z, r cosseno φ. Lembrando que o seu dx, dy, dz vai ser trocado por r ao quadrado seno φ
dr dθ dφ, tá? Então perceba o que vai acontecer. Aqui você vai ter r quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Aqui você vai ter r quadrado, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Perceba que os dois vão estar multiplicados por r quadrado, seno ao quadrado de φ, que você pode colocá-lo em evidência. Colocando ele em evidência, você tem uma soma dentro de um parêntese de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que vai dar 1. Então, isso aqui para você é r quadrado, seno ao quadrado de φ. O z quadrado vai ser r quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Então, na hora que você fizer essa soma, que der r quadrado seno ao quadrado de φ, você coloca o r quadrado em evidência e vai sobrar com seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que dá 1. Então, vai sobrar basicamente com r ao quadrado, tá bom? Logicamente, a raiz de r quadrado você vai sair com r, porque o r é sempre maior ou igual a zero, tá? E aí você tem o r, que multiplica r quadrado seno de φ dr dθ dφ, que é o seu jacobiano. Então aí você sobra com r ao cubo seno φ dr dθ dφ, né? Sendo que nesse caso as suas variáveis r, θ e φ tem que variar do seguinte: o r obviamente tem que variar de 0 a 1, né? No plano XY, você precisa ter uma circunferência inteira, ok? Então, o seu ângulo θ tem que variar de 0 a 2. E para que você tenha a esfera, você só precisa que essa circunferência gire 180 graus. Porque na hora que ela girar 180 graus, você vai fazer tanto a primeira metade dela vai fazer toda a parte de cima da esfera e a outra metade vai fazer toda a parte de baixo. Então, por isso que você vai variar só de 0 até π para o dφ, tá bom? Então, aqui o que você tem? 0 até θ para o dφ, tá? Isso aqui tinha que ter, essa ordem aqui teria que ter mexido, né? Aqui é dφ, dθ, dr, tá? Então, o φ está variando de 0 a π, o θ está variando de 0 a 2π e o r variando de 0 a 1. O que vai acontecer? Novamente, perceba que a sua função não depende de θ, então você pode multiplicar pela amplitude do θ, que é 2π. E aí calcular a integral dupla como você calculava antes. Aqui não tem nenhum segredo, você não vai ter que usar técnica nenhuma. Integrar primeiro para r, depois para θ, tanto faz. Ó, resolvendo, né? Aqui resolvendo a integralzinha, vou passar devagarzinho. Vamos chegar aqui em π, tá? Então, respondendo a nossa pergunta, a massa dessa esfera é π, ok? Uma última